divisão internacional do trabalho. E quando eu falo em divisão internacional do trabalho, eu falo das funções que são desempenhadas por cada país, por cada nação dentro de uma realidade capitalista, ou seja, quais são as suas funções, tá certo? É importante a gente entender, quando eu falo em DIT, eu tenho duas fases da DIT. Até a década de 70 eu tenho um quadro, eu tenho um cenário, a partir da década de 70 eu tenho já uma outra realidade. E qual era esse cenário até a década de 70? Qual era a relação que os países apresentavam até então? Até a década de 70, os países pobres eram chamados de países subdesenvolvidos, eles eram detentores, produtores, exportadores de matéria-prima. É importante a gente lembrar que matéria-prima tem baixo valor agregado. E com destino, né, essa matéria-prima, com destino aos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, com toda a sua realidade econômica, produtiva, pegavam essa matéria-prima e transformavam em produtos industrializados. Os países pobres, né, que vendiam produtos de baixo valor e compravam, consumiam produtos de alto valor, não conseguiam manter, muitas vezes, essa relação comercial. Por isso, acabavam pegando empréstimos. Esses empréstimos saíam de bancos localizados, concentrados em países ricos, desenvolvidos. Né? A partir daí você vai ver o quê? Muitos países aumentando cada vez mais a sua dívida externa. Tá? A partir da década de 70 você já vai ver um cenário diferente na DIT. Que cenário é esse, Rodolfo? Olha, você vai ver os países centrais, né? Os países ricos, antes chamados de desenvolvidos, são chamados agora de centrais. Eles não comportam mais, na verdade não é comportam, na verdade eles não são responsáveis mais pela produção de produtos industrializados. A gente tem que entender que a manutenção de indústrias aqui é muito cara. Então o que as indústrias vão buscar? Elas vão buscar áreas mais baratas. Então você vai ter um fluxo, você vai ter uma migração, né, dessas empresas concentradas em países ricos, migrando para países pobres hoje, chamados de periféricos. Né? Os países centrais ricos acabam enviando para os países periféricos o seu know-how, todo o seu conhecimento e seus investimentos, né? Abrindo fábricas, abrindo áreas comerciais. E o que os países periféricos ganham nessa relação? Eles começam a se industrializar. Né? As empresas que saíram dos países ricos migram para os países pobres, ou seja, permitem com que esses países periféricos consigam se industrializar. A partir daí você vai ver um monte de país pobre crescendo economicamente, se desenvolvendo industrialmente falando. Né? O caso da China, o caso de países como os tigres asiáticos, o próprio Brasil, tá certo? E esses países então pobres começam a produzir esses produtos industrializados que retornam, né, para os países ricos. Além disso, os países periféricos pobres, eles acabam fornecendo, né, levando todo o lucro que é produzido em seus territórios, acabam sendo lançados e destinados aos países centrais. Forte abraço.